Alô, queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Eclésio, nessa primeira da série de aulas, das 3 aulas que nós vamos falar de como ter o seu seminário teológico. Ter um seminário teológico é o sonho de muitos e muitos irmãos. Um seminário teológico é algo que traz benefícios para o reino de uma maneira fantástica, maravilhosa e altamente produtiva. Ter um seminário teológico é algo de especial e que proporciona para para você a oportunidade de fazer com que haja o crescimento, haja o avanço, haja a capacitação de cristãos para um tempo onde é necessário cada vez mais obter crescimento e conhecimento para enfrentar os desafios que nós temos vivido ultimamente até essa segunda vinda de Cristo. Então, ter um seminário teológico é algo que trará muitos benefícios para você que está ouvindo essa aula, que está participando, e para todos aqueles que estiverem ao seu lado e que forem também, estiverem te acompanhando nessa jornada maravilhosa. Os benefícios que você vai poder oferir com o seminário teológico são muitos. Vão desde a possibilidade de crescimento do seu ministério, fortalecimento espiritual, fortalecimento nas áreas diversas do seu ministério. Sem falar que você ainda vai ter também a possibilidade de formar novos obreiros, formar novos líderes, e não só a nível local, como nessa série de aulas nós vamos também te mostrar como expandir o seu ministério ao redor do mundo. E sabe por que eu falo isso? Talvez você não me conheça ou talvez você já me conheça. Se você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Eclésio. Eu estou trabalhando com seminários teológicos desde o ano de 2017. Nós estamos no ano de 2024, então já são 7 anos trabalhando, atuando dessa forma. Eu já formei mais de 10 mil obreiros ao redor do mundo, sim. Nós estamos presentes em 6 países, no Brasil, em Portugal, na Argentina, em Moçambique, em Angola e na Itália. E nós estamos expandindo mais e mais e mais. E como os meus braços eles não são suficientes para chegar aonde quer que chegue, Deus me fez uma promessa da expansão desse ministério ao redor do mundo, ele tocou também no meu coração, para que hoje eu pudesse compartilhar com você a possibilidade de você ter o seu próprio seminário. Agora, eu queria falar um pouco sobre o que eu já alcancei até nessa minha jornada. Imagine só que quando eu comecei esse seminário, eu lembro ainda anos atrás, algumas pessoas participaram da primeira imersão de teologia saudável, eu tinha 0 alunos, 0 alunos, nenhum aluno. Eu fazia esse trabalho e quando eu fiz essa imersão, eu tive os meus primeiros alunos. De lá para cá, eu tenho mantido a regularidade nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de pastores, desenvolvimento de cristãos, que nós já alcançamos mais de 10.800 pessoas. Eu sei que isso parece um número inalcançável para você, mas eu quero dizer para você que isso é possível, sim. E isso mudou minha vida em diversas áreas. Isso mudou minha vida na área financeira, isso mudou minha vida na área ministerial, isso trouxe respeito para mim, aonde a gente chega, as pessoas identificam o ministério de Deus em minha vida. E isso tudo é importante, irmãos. Por quê? Porque isso vai gerar mais autoridade para você sem que haja nenhum tipo de soberba. Falo isso com muita humildade, porque eu sei que Satanás muitas vezes quer plantar em nosso coração justamente esse desejo de querer ser maior ou melhor do que alguém, de achar que não precisa mais. Mas não, está aqui uma pessoa que diz e que pensa que ainda não chegou aonde quer chegar, aonde deseja chegar, e tudo que eu cheguei, até onde cheguei, da forma como eu cheguei, tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero te parabenizar por você estar aqui nesse dia de hoje, por ter aceitado esse convite, por ter ouvido a voz de Deus, o chamado do Espírito Santo para esse momento maravilhoso, onde você vai
poder dar um passo a mais no seu ministério, aonde você vai poder passar para um próximo nível, para uma próxima etapa, e assim ter a possibilidade, a chance de obter uma mudança total na sua vida, no seu ministério, na sua vida pessoal, que vai ser altamente valiosa para você. Né? Agora, eu sei que talvez alguém que esteja assistindo aqui, ou você já tenha ouvido algumas coisas por aí sobre a necessidade de existência de um seminário teológico, e eu quero aqui já falar sobre alguns problemas que me motivaram também, certo, a estar aqui. Então, são problemas que você já deve ter vivenciado, ou talvez até vivencie na sua vida. O primeiro problema de todos é que, com o crescimento do número de igrejas, irmãos, isso gerou uma série de outras dificuldades. Né? Muitos pastores, hoje eles são lançados no ministério, eles são chamados por Deus, e depois eles não sabem como gerir esse ministério de uma forma mais sólida, mais fundamentada. E, da mesma forma como nós vemos muitas igrejas abrirem, nós vemos também muitas igrejas fecharem. Da mesma forma como nós vemos muitas igrejas surgirem, nós vemos também muitas igrejas desaparecerem. E isso, às vezes, causa um nível de frustração num homem chamado de Deus, que ele acha que foi Deus que não quis, que a culpa é de Deus. E eu quero que você, nesse momento, tire essa ideia da cabeça. Porque é uma ordenança do Senhor, e pregar o evangelho. Deus deu a uns por pastores, evangelistas, mestres, doutores, apóstolos. Isso é uma verdade. Mas Deus nos chamou a todos para pregar, para ministrar, para ensinar sobre a sua palavra. Jesus disse: ir de fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar. Mas o que é que acontece? O que é que acontece muitas vezes? Não é que nós não sejamos discípulos, ou você não seja discípulo, mas a questão é como fazer discípulos. De que forma você vai ensinar isso? De que forma você vai compartilhar isso? E, queridos, Jesus ele começou ensinando da forma correta, que é formando líderes. E muitas vezes, irmãos, uma igreja não prevalece porque ela não sabe como formar líderes. Ela não sabe como gerar pessoas que vão fortalecer o seu ministério e fazer com que esse ministério se fundamente e se solidifique de uma forma correta. Portanto, um dos grandes problemas que nós vemos nos dias de hoje é justamente essa questão da formação de pessoas, da formação de liderança. E formação de liderança, quando eu digo, não é formar pastores. Não, é formar pessoas que tenham conhecimento da palavra, que sejam capazes de passar pelas dificuldades, pelas lutas e manterem-se fiéis ao ministério, ao chamado que Deus estabeleceu para eles. Um outro grande problema também que eu vejo em muitas igrejas, principalmente nos primeiros anos, irmãos, é justamente a questão financeira. Muitas igrejas falham, fecham, porque não conseguem se sustentar, porque elas não conseguem se manter, elas não conseguem se manter ali durante o período onde há um crescimento, ou até mesmo manter o seu líder, que acaba tendo que abandonar o ministério para poder sustentar a família, sustentar a sua casa e assim por diante. Agora, qual é a resposta para tudo isso? A resposta para tudo isso é justamente um seminário teológico, você ter o seu próprio seminário teológico, você ter a possibilidade não só de formar os seus líderes, como também de gerar uma renda que te sustente independentemente do ministério. E você vai ver ao longo dessas aulas que isso é possível. Isso é possível. Eu quero contar para vocês agora a minha história. Quero falar um pouco de mim. Eu sei que não é o ideal eu falar de mim, mas eu vou falar um pouco de mim. Vou falar um pouco de mim, como eu cheguei até aqui. Assim como você, talvez que esteja assistindo aí do outro lado, eu também tinha muitas dificuldades no meu ministério. Eu sou neto de pastores, meu pai não quis aceitar o chamado, ele foi empresariar, empreender, por isso que eu tenho essa veia empreendedora também. Mas meu avô era um pastor batista, e como pastor batista,
no tempo em que ele vivia, as coisas eram muito mais difíceis, ele também tinha que empreender. E, paralelamente a isso, ele, ele era relojoeiro. Então, sustentou a sua família com muita dificuldade, consertando o relógio e pastoreando pequenas igrejas, pastoreando igrejas menores. Com isso, com essa dificuldade da vida, a sua família acabou não legando. Meu pai, filho único de uma família com 4 pessoas, sendo 3 mulheres e só ele de homem. Na época, mulheres não eram aceitas como pastoras, apesar de que hoje uma das irmãs dele, a minha tia, ela é uma pastora, mas na época não. Na época não. Ele cresceu e, naturalmente, por se afastar do ministério, acabou também se desviando. E ao ele se desviar, nós também fomos juntos, né? Nossa família toda, eu, meu irmão, nós não crescemos indo para a igreja, vamos dizer assim, participando da vida ministerial. Ia esporadicamente, talvez 1, 2 vezes por ano. Só que Deus ele tinha uma obra em minha vida. E essa obra ela já era identificada há muito tempo. Eu lembro que, ainda vivendo no mundo, ainda vivendo nas farras, nas bebedeiras, nas coisas erradas, havia sempre profetas e homens de Deus, mulheres de Deus também, que chegavam para mim e identificavam esse chamado pastoral. Evidentemente que eu não levava isso muito a sério, não levava isso em consideração, mas eu recebia essas palavras. Mas só que uma outra coisa que eu gostava muito era de ler a Bíblia, mesmo não sendo cristão, entre aspas, cristão praticante, vamos dizer assim, uma pessoa que ia para a igreja com constância, que era envolvida no ministério. Eu tinha esse desejo, essa vontade, eu gostava de ler a Bíblia. E um dia, a minha esposa, devendo já alguns anos com ela, nós tivemos alguns problemas conjugais. E nesses problemas conjugais, começaram a nos ajudar, promover encontros de casais, e minha esposa se converteu. Ela se converteu. E ao se converter, eu ainda na vida de bebida e de farras, eu olhava para aquilo e para mim não fazia muita diferença, mas incentivava ela, levava ela para a igreja e assim por diante. Até que um dia ela chegou para mim e disse assim: Eclésio, eu vou me batizar. Eu disse: como? Ela disse: eu vou me batizar. Vai batizar, mas como assim? Eu vou batizar. Eu disse: quando é que vai ser? Vai ser domingo. Isso era talvez uma segunda ou terça-feira, não me recordo aqui agora. Mas o fato é que no domingo ela batizaria. Aí eu disse: esposa, espere pelo menos eu parar de beber, de fumar, era tudo que eu fazia na época. E ela disse: não, não vou esperar. Se você quiser, você vem depois. E eu lembro que passaram-se os dias e chegou o dia do batismo dela, e na hora que ela foi batizada, irmãos, aquilo foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Aliás, na verdade, eu já tinha sido salvo de aneurismas, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe agora nessa história, porque senão vai ficar muito longa e não é o meu desejo aqui falar muito sobre mim. Ainda a gente tem uma oportunidade maravilhosa que nós vamos falar ao longo dessas aulas, mas eu preciso contar isso aqui para você. Então, ela batizou e no momento em que ela estava batizando, no exato momento onde ela descia as águas e depois voltava, eu lembro que toda a minha vida passou em minha cabeça. Tudo, toda a minha história. Eu me lembrei de meu avô, eu me lembrei das poucas vezes que nós fomos para a igreja, eu me lembrei do encontro de casais que nós tínhamos passado recentemente. Eu me lembrei que eu já tinha aceitado a Cristo algumas vezes, mas eu aceitava e depois ia para o bar. E o que aconteceu, irmãos? Naquela hora, o Espírito Santo fez uma obra em minha vida. O Espírito Santo fez uma obra tão tremenda em minha vida que, daquele momento em diante, nunca mais eu coloquei nenhuma espécie de coisa que me ligasse a vícios na minha boca. Nem bebida, nem cigarro, nem nunca mais. E eu continuei naquela jornada inicial da nossa vida cristã, e toda vez que eu entrava na igreja, me dava aquele desejo de estar no altar. Deus me deu habilidade musical, eu cheguei a tocar no altar, mas Deus falava comigo que era mais do que isso. Que era mais do que isso. Foi então que, com apenas 2 anos de conversão, eu entrei no seminário. Eu entrei no seminário e Deus começou a fazer a obra.
Foi aí que eu fui enviado para fazer o meu primeiro trabalho missionário em um bairro aqui em Salvador chamado Boca da Mata. E lá nós iniciamos esse trabalho. Iniciamos esse trabalho missionário do zero. Do zero. E Deus fez grandes milagres. Eu não vou contar aqui ainda quais são esses milagres, mas um deles foi nos dar o prédio, né? Nos dar o prédio onde funcionou a igreja, onde funciona até hoje a igreja. E esse prédio, ele foi comprado, irmãos, com um ministério que tinha apenas 10 pessoas congregando. Então, alguns milagres foram possíveis acontecer. Só que o tempo foi passando e quando você tem um trabalho onde a solidez e a falta de conhecimento e de experiência reinam, você vai ver que há muitas dificuldades. Eu já vi muitos homens de Deus que enchem igrejas e logo depois essa igreja fecha. Porque não é só encher. Se você só enche, mas você não prepara a igreja corretamente, você vai ter dificuldades. E foi assim que eu vi muitas pessoas à volta. E a nossa igreja também passava por isso, mas o que é que mais gerou dentro de mim? Eu vou falar um pouco agora do que gerou dentro de mim. O meu desejo de servir a Deus era tão grande que eu abandonei todas as minhas atividades fora da igreja. Então eu não trabalhava mais. Eu queria viver exclusivamente do ministério. E isso gerou uma, vamos dizer assim, um reflexo na minha vida familiar muito forte. Por quê? Porque a nossa renda financeira caiu e nós chegamos, irmãos, a situações muito graves. Houve um dia, eu lembro até hoje, eu já estava no meu segundo ministério aqui no Cabula, onde eu pastoreio até hoje, e o que é que aconteceu? Eu vi terminar um culto de domingo pela manhã, e ao terminar o culto de domingo pela manhã, o irmão chegou para mim e disse: pastor, vamos juntar os pratos hoje, vamos juntar as panelas. Eu não sei se ele também estava passando por alguma dificuldade, mas eu lembro que eu só tinha, irmãos, para comer em minha casa, uma bandeja de frango, aquelas frangos sassami, né? Que era para ficar até quando chegasse o próximo dinheiro, vamos dizer assim, o próximo dinheiro. E como eu estava olhando daquela forma, estava meio depressivo, meio triste, eu disse para ele ir embora. Aí minha esposa me chamou e disse: mas, Eclésio, a gente só tem isso aqui, é para esses dias todos. Eu disse: mas bora, mulher. Ele chamou a gente, quem sabe ele também não está precisando. E foi assim. Minha esposa veio em casa, eu vim em casa, mas eu estava tão triste, tão depressivo, que eu não quis ir junto com eles. Na verdade, eu fiquei em casa e disse: vá, vê se você faz só a metade, traz a outra metade para a gente comer amanhã. E você traz o meu prato depois. Ela foi, e no meio da tarde ela voltou, e voltou com o meu prato. E quando eu procurei a bandeja, ela disse: ah, não, meu filho, a gente comeu tudo. E naquela hora veio uma tristeza e digo: meu Deus, o que será amanhã? Mas, queridos, no dia seguinte, já assim pela manhã, até o final da manhã, a gente já não tinha mais nada que comer. Eu lembro que o interfone daqui do meu apartamento tocou e era um irmão que não me conhecia, estava ali há pouco tempo na igreja, não sabia de nossas dificuldades, não sabia de nada. E de repente ele pediu para descer. Quando eu chegar, ele abriu o fundo do carro e tinha lá um mercado que ele fez para a gente. Bom, inicialmente eu dei glória a Deus por aquilo, né? Mas eu também fiz uma oração. Eu disse: Deus, não é justo. Não é justo que eu esteja servindo a Ti, fazendo a obra, realizando a Tua vontade para a minha vida e esteja passando por tudo isso. Queridos, Deus começou a me trazer uma série de palavras mostrando que Ele não nos chamou para ter uma vida de provações financeiras. Não, muito pelo contrário. O Salmo 1 diz que aquele
que medita na palavra dia e noite, e é essa a função de um ministério, um ministerial, é esse, tudo que fizer prospera. E por que que eu estava passando por aqui, Deus? Por aquilo. Então eu pedi a Deus uma direção e Deus me deu uma direção. E essa direção foi primeiro estudar. Então eu de fato meti a cara no livro. Irmãos, eu já era formado, já era teólogo, na verdade eu tinha feito 2 seminários, mas agora eu queria ir além. Então eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado. E depois ele disse assim, pega a habilidade que eu já te dei de trabalhar na internet. Por quê? Porque há tempos atrás, alguns anos atrás, eu já tinha pedido a Deus também um trabalho onde eu pudesse servir a Ele no ministério e, ao mesmo tempo, não tomar o meu tempo. Né? Por quê? Porque aqui, trabalhando online, nessa forma aqui eu estou em minha casa. Esse aqui é o meu quarto. Né? Se eu pudesse mostrar aqui são alguns prêmios que eu já recebi. Né? Esse aqui é o local onde eu faço as minhas aulas normalmente. Então, servindo a Deus dentro da minha casa, a igreja é aqui do lado, eu posso também servi-lo e eu posso também trabalhar. E ele disse assim para mim no meu coração, agora o que eu te dei, você vai entregar. Queridos, foi então que eu comecei a gravar as aulas, depois da imersão de teologia saudável, que alguns de vocês talvez tenham participado, outros não. E nós fizemos o primeiro trabalho. De lá para cá, foi só vitória. Foi só vitória. Minha vida financeira mudou, minha vida ministerial mudou, porque agora eu também poderia ajudar a igreja a adquirir instrumentos, a comprar, a reformar, a melhorar. Eu não era só alguém que recebia do ministério, mas eu também investia no ministério, investia em missões. Minha filha foi fazer missões, foi estudar missões. E muitos foram os benefícios que o Senhor me proporcionou ao longo do tempo. E eu passei a ensinar teologia. E quando eu passei a ensinar teologia, eu também comecei a descobrir os mitos que existem acerca da teologia, que eu quero falar um pouco sobre isso agora. Hoje a minha vida mudou. Hoje eu posso dizer para você que financeiramente a gente já tem um equilíbrio financeiro e até uma prosperidade muito legal. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vou falar quanto é possível você ganhar, você receber trabalhando com o seu próprio ministério, quanto é possível você oferir financeiramente falando. Imagine só se o seu ministério hoje tivesse uma injeção de caixa de 30, de 40 mil reais por mês. Será que isso seria interessante para você? Será que isso seria interessante para o seu ministério? Pois é. Então, essas possibilidades são reais, mas a gente vai falar mais amanhã. Eu quero falar agora sobre alguns mitos que normalmente nós vemos sobre teologia, né? Algumas coisas que eu ouço por aí. Né? Tem gente que diz assim, ó, que não faz teologia, e eu vejo isso lá no meu Facebook, nas minhas postagens. Essas respostas são baseadas nela. Tem gente porque a teologia enfraquece a fé, porque causa divisões nas igrejas, né? Porque torna as pessoas mais soberbas, irracionais, porque afasta o Espírito Santo. Gente, tem gente que acha que tem um absurdo de dizer, né, que não precisa estudar, que o Espírito Santo vai lembrar, que basta ler a Bíblia. E nós já vimos algumas, eu tenho certeza absoluta que você também já viu alguns absurdos, justamente por pessoas que não sabem ler e interpretar corretamente a Bíblia. Eu não estou aqui para poder apontar erro de ninguém, nem nada disso. Aliás, você sabe muito bem que isso que eu estou falando é verdade, mas não é papel nosso julgar absolutamente ninguém. Simplesmente falar da importância que nós precisamos ter de ter um conhecimento correto, a interpretação correta, a forma correta de ler a Bíblia. E, de fato, irmãos, há teologias por aí que são recheadas de enxertos do mundo. Né? Então, eu vejo, às vezes, eu recebo também muita pergunta que a pessoa diz assim, pastor, ela é reconhecida pelo PAR, o órgão governamental que regula a identidade no Brasil. Queridos, nós sabemos quem é que comanda os órgãos governamentais, principalmente, sobretudo, nesse tempo? Qual é a mentalidade que eles têm? Os órgãos governamentais, eles querem de tudo menos que você entenda a Bíblia. Então, quando você vai buscar uma teologia que precisa desse tipo de chancela, de, de, de autorização ou de regulamentação, existe uma série de exigências nas quais o enxerto de coisas que não são bíblicas é gigantesco. É gigantesco. Desculpa estar passando o carro aqui agora, porque se você estou em minha casa,
eu quero fazer isso da forma mais natural possível. Podia alugar um estúdio, tudo isso, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é ser natural com você. Então, o que é que acontece? Muitas teologias, de fato, elas ensinam tudo menos a Bíblia. E não é esse o nosso propósito. Quem é meu aluno sabe que a nossa teologia, que eu chamo de Instituto de Teologia Saudável, eu denominei Deus me entregou esse nome, é o instituto cujo objetivo da nossa teologia é o fortalecimento da fé cristã, o fortalecimento do ministério, fortalecimento da vida com Deus, de tal maneira que gere, não no lugar dos que muito falam, de esfriamento, de distanciamento, de apostasia, e tantas são as palavras que eu utilizo, muito pelo contrário, que gere fortalecimento na fé. Porque você vai aprender a pregar melhor, você vai aprender a estudar melhor, você vai entender melhor os textos bíblicos, você vai conhecer mais profundamente a vontade de Deus, você vai poder compartilhar isso. Tanto é possível, queridos, que muitas máximas vão se rompendo e você vai descobrindo ao longo da sua caminhada coisas maravilhosas. Mas, na verdade, eu quero te falar o que é que, de fato, faz com que haja apostasia no meio do povo. O que faz com que as pessoas se distanciem de Deus. Né? Número um é a falta de conhecimento. O próprio Jesus disse que o povo perece porque lhe falta conhecimento. O segundo é a falta de intimidade com Deus. Tem gente que quer ter intimidade com Deus, Deus do seu jeito. Se você olhar a Arca da Aliança, a história da Arca da Aliança, você vai ver o seguinte, que Deus, quando mandou construir a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era a expressão da presença de Deus no meio do povo de Israel, porque quando o sacerdote iria entrar na presença de Deus, ele ia para o Santo dos Santos, onde estava a Arca, e ali Deus se manifestava através da sua justiça, através da sua provisão e através do seu caráter, representados pela vara, pelo vaso e pela lei. Então, queridos, quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, ele deu as instruções, ou seja, Deus não é do jeito que ninguém quer, nem que você quer, Deus é do jeito que ele quer. Segundo, quando essa arca foi retirada de Israel, na época lá de Samuel, do Eli, que essa arca foi levada para o meio dos filisteus, aquela presença de Deus no meio dos filisteus causou uma série de doenças e de pestes. Qual é o significado disso? É que Deus não pode ser levado por ninguém. Olha só. E depois o povo de Israel resolveu trazer a arca numa carroça, como se você pudesse conduzir a presença de Deus. Não, queridos, você não pode conduzir a presença de Deus. Muito pelo contrário, Deus é que te conduz através da presença dele. Então, a falta de vida de intimidade com Deus, a falta de vida de oração, a falta de vida de adoração e a falta de vida consagrada, esses são os motivos que afastam as pessoas de Deus. A boa teologia não faz isso. A boa teologia, muito pelo contrário, eu vou explicar amanhã, vou falar sobre os níveis de teologia, na aula de amanhã, ela fortalece a fé. Você vai ver isso melhor amanhã, porque ela, através da boa teologia, né, você vai descobrir o que é a origem da Bíblia, você vai descobrir como os livros foram escritos, você vai descobrir as qualidades de Cristo como homem, como Deus. Por quê? Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Você vai descobrir com a boa teologia que você vai ser capaz de elaborar melhores sermões, elaborar melhores estudos, identificar falsos profetas, falsas profecias, desculpe, e até, queridos, entrando na característica mais pentecostal, saber identificar a verdadeira obra do Espírito Santo e no Espírito Santo. Todo mundo fala aí que fala do Espírito e fala um monte de besteira, faz um monte de besteira. Bom, mas eu quero falar um pouquinho mais agora sobre o seminário. Agora, imagine agora se você for capaz de obter uma ferramenta que é capaz de gerar todos esses benefícios na vida de pessoas. Você vai descobrir isso nessas 3 aulas. Como vai ser possível isso para você. Agora imagine só, como é que vai ser possível você ter o seu próprio seminário, e isso você ter mudanças em 3 áreas. Eu quero falar sobre essas 3 áreas. A primeira é a sua área pessoal. Porque uma pessoa que conhece melhor a palavra, melhor a origem da palavra, melhor a aplicação da palavra, ela tem uma transformação pessoal. Ela tem uma transformação interior. O caráter dela melhora.
A forma dela lidar com as pessoas melhora. A forma dela ver o mundo aí fora melhora. Tudo melhora na vida dele. A terceira é a área ministerial. Ou melhor, a segunda, não a terceira, a segunda. A segunda área que você é beneficiado é na área ministerial. Você imagine só, você poder ampliar o seu ministério, você poder treinar melhor a sua equipe, você poder preparar melhor seus obreiros, seus líderes, você poder também ter uma visão ministerial mais ampla de administração, uma visão de fundamentação mais sólida e poder também ampliar seu ministério não só para a região onde você está, como para o resto do mundo, porque através desse treinamento, dessas 3 aulas que nós vamos falar aqui, você vai ver como você vai poder ter o seu seminário e como você vai poder expandir esse seminário até para o Brasil e para o mundo todo. Nós vamos ensinar as ferramentas hoje que estão disponíveis, ferramentas online, ferramentas na internet, como você fazer isso crescer, como você alcançar o coração de pessoas, como você chegar até as pessoas, como você abordar as pessoas, como você falar com elas, tudo isso vai ser possível. Há também na área financeira. Por que na área financeira? Meus amados, Deus te fez para prosperar. Deus te fez para prosperar. Deus quer que você prospere. Deus quer que seu ministério seja próspero. As pessoas, às vezes, não entendem como uma igreja ela pode ser administrada ou deve ser administrada, mas a gente precisa saber administrar e saber que há um tempo onde não há receita, há somente despesa. E é por isso que é necessário que você ter uma sua base financeira. Se você tem um seminário, se você dirige um seminário financeiro, ou, perdão, um seminário teológico, você tem a possibilidade, tanto localmente quanto online, de obter renda, uma renda que vai te dar prosperidade, tranquilidade para você e para a sua família. Tá certo? Então, essas são as 3 áreas que nós vamos falar. Mas amanhã, queridos, na aula de amanhã, essa aula de hoje está terminando aqui agora, na aula de amanhã, eu vou te mostrar como é que o seminário ajudou a mudar a minha vida e ajudou também a mudar a vida de muitas pessoas. Vou trazer alguns depoimentos aqui poderosos. Esses depoimentos vão te mostrar que é possível você crescer ministerialmente, crescer como ser humano, tornar a sua vida mais significativa aqui na Terra. Eu vou te mostrar também como ela mudou a minha vida financeira e como o seminário, ele tem esse poder transformador. Você tem em mãos essa ferramenta que eu vou compartilhar com você. Eu já falei um pouquinho dela nos e-mails, você já deve ter prestado atenção. Isso, você não vai precisar ter formação teológica, você não vai precisar ter formação acadêmica, você não vai precisar, você pode, mas se não quiser, não precisa nem dar as aulas. Mas se você tem um desejo, chamado, você pode também dar as aulas, e tudo isso seu, exclusivamente seu. Então aguarde até amanhã para você saber um pouco mais. E na terceira aula nós vamos revelar tudo que você precisa para ter esse poder nas suas mãos. Tá bom? Então não falte a aula. Olha, se você conhece mais alguém que você acha que essa aula pode ser interessante, então você pode compartilhar esse vídeo também, tá certo? Se você sente ao seu lado, os seus amigos em outros lugares, pessoas que você conhece, que podem ser abençoados por essa aula, compartilhe. Essa aula está agora no YouTube. Você só compartilhar o link com ela. Aqui embaixo, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, você pode se inscrever no grupo de WhatsApp. Se inscreva aí no grupo de WhatsApp, tá certo? Por quê? Porque no grupo de WhatsApp vai ter privilégios que quem não está nesse grupo não tem. Né? Não tem. Quando nós estivermos falando um pouco mais aprofundadamente, você vai saber que privilégios são esses. Mas são benefícios e bônus extras que vão estar disponíveis só para quem está no grupo VIP de WhatsApp. Tá bom? Então, até amanhã e até a próxima aula. Que Deus abençoe no nome de Jesus.